Então, bom dia a todos. Eu queria apresentar a professora Gislene Pereira, da Universidade Federal do Paraná, do curso de Arquitetura e Urbanismo e também do programa de pós-graduação em Planejamento Urbano dessa universidade. A professora Gislene também tem vínculo, ela é arquiteta, tem vínculos com o Instituto Lincoln também, cuja temática, eu imagino que ela vai explicitar aqui por conta da aderência, né, muito grande entre as coisas entre as pesquisas e as atividades que esse instituto faz e a temática que ela vai apresentar para nós hoje aqui. A fala da professora Gislene, assim como as outras três que seguirão esse nosso evento, elas compõem o quarto ano do nosso Ningún Lunes Sem Pensar. É um evento de toda segunda-feira, nenhuma segunda-feira sem pensar. Ele tem esse título em espanhol por conta de uma preocupação com o recorte geográfico prioritário das nossas falas, que é um recorte latino-americano. A versão 1, 2 e 3 e essa 4 também vai ter pesquisadores latino-americanos, ou, como talvez revele isso, ou se revele em algum momento, vai ter relações com a América Latina. Ou são pesquisadores latino-americanos, ou são pesquisadores que tiveram uma relação com esse recorte geográfico, ou que vínculos com instituições que atuam nesse recorte geográfico. Então, eu queria agradecer à professora Gislene, que se propõe a fazer a fala dela em 2 momentos. Nós vamos inovar um pouquinho esse ano no Ningún Lunes Sem Pensar, da seguinte maneira. Nós faremos a primeira parte das falas, onde o palestrante tentará apresentar a sua trajetória intelectual, a sua trajetória acadêmica ou trajetória científica, uma conversa absolutamente informal. E, na segunda parte, vai nos ajudar a construir os grandes cenários urbanos contemporâneos. É uma combinação, parece uma conversa de 2 temas quase impossíveis, mas tem uma razão para isso. Na discussão sobre os grandes cenários urbanos globais contemporâneos, quais são as grandes coisas que acontecem hoje no mundo, nas cidades, essa é uma intenção nossa de discutir, ela é um pouco pretensiosa, então nós vamos discuti-la muito mais do ponto de vista metodológico e conceitual, do que a descrição de cada um desses grandes cenários. Nós estamos utilizando no plural. Não é um cenário, mas são vários cenários que eu acredito poder identificar na atualidade do mundo contemporâneo. E por ter essa relação com a história, com a trajetória intelectual particular de cada um dos pesquisadores, como que eu justifico essa nossa intenção de colar essas 2 partes da palestra? Porque nós partimos do pressuposto de que esses grandes cenários urbanos contemporâneos, eles nascem não do fenômeno em si, mas sim do nosso olhar. E esse olhar é as nossas experiências, né? Como que eu vejo o mundo contemporâneo hoje, aquilo que mais me chama a atenção é justamente aquilo que eu já tenho estudado ou aquilo que eu quero estudar. Então, a gente acredita um pouco arriscado, mas a gente acredita que existe uma relação entre a minha trajetória acadêmica e o meu olhar sobre esses cenários contemporâneos, né, os grandes cenários. Então, queria agradecer a Gislene, mais uma vez, a Gislene está sempre presente aqui conosco no programa, né? Então, você pode, se você está pronta, pode iniciar grandemente, tá bom? Eu vou desligar o meu som e o meu vídeo, e qualquer coisa você me avisa no paralelo, no WhatsApp, ou, né? Tá bem? Tá bom. Tá bem. Bom, primeiro agradecer o convite, a oportunidade de ter uma discussão com vocês, que nós tínhamos programado fazer até presencial, né, Clóvis? Mas não deu. Mas então vamos aproveitar essa oportunidade que facilita o fato de a gente não precisar se deslocar e as agendas ficam mais fáceis. Então, eu vou passar, subir aqui para vocês deixa eu ver aqui só. Vou compartilhar um arquivo aqui, só para vocês irem
acompanhando o meu raciocínio. Só um minutinho que eu não tinha subido ainda aqui a... Qualquer dúvida, nós temos dois alunos que... nós fizemos uma seleção por idade. Nós dividimos as tarefas por faixa etária aqui. Ah, é? Então, aos mais velhos cabe nada? Ótimo. Aos velhos não cabe nada. Está subindo aqui, demora um pouquinho, mas já tá vindo. Então, só para começar, a primeira parte da fala aqui, como o Clóvis falou, é comentar a trajetória de pesquisa e por onde a gente começou e onde estamos hoje. Então, eu queria mostrar aqui para vocês, não sabia que demorava tanto, queria mostrar para vocês essa trajetória que, partindo até do conceito que não é uma linha reta, né? A linha do tempo da vida, eu digo, é uma espiral porque ela, às vezes, passa quase 2 vezes pelo mesmo ponto e eu acho que é um sentido de abertura, né? A gente começa com alguns temas e vai ampliando em termos de conhecimento, tanto de conteúdo, né, digamos, científico, quanto de conteúdo da vida, e isso vai abrindo as perspectivas. Por isso, eu gostei muito dessa ideia do Clóvis, né, de que a maneira de encarar os temas de pesquisa do urbano tem muito a ver com a trajetória pessoal e de pesquisa dos pesquisadores que estão dentro dessa área, né? Então, por motivos, às vezes, muito particulares, alguns temas vão se consolidando. Agora está aqui, eu vou abrir... Não, como é que eu abro aqui? Aqui. Acho que agora... Aí. Deu, né? Então, vou passar por aqui. Aqui tem aqui tem um pouco né, a espiral de produção ou de vida acadêmica, que eu comecei lá em 86, e desde a graduação já tinha um interesse grande pela questão do urbanismo, o que me fez terminar da graduação, me fez procurar uma pós-graduação e fui para o mestrado da UFRJ, o IPUR, trabalhando na discussão de planejamento e qualidade de vida, né? Então, eu pus os temas aí da pesquisa para vocês verem como, né, e quando eu cheguei na discussão sobre propriedade, que depois eu vou trabalhar, né? Então, em 93, fiz esse mestrado, que foi abrir horizontes, né, em termos de discussões e de conteúdos. Depois, de 93 a 98, trabalhei junto a prefeituras, consultorias, empresa privada, na área sempre de urbanismo, e em 98 entrei como docente na área de urbanismo da arquitetura da Universidade Federal. Em 2002, fui fazer um doutorado no MAD, com o tema daí fazendo a relação entre produção da cidade e meio ambiente, né? E que o que me fez, em 2010, junto aí ao PPGTU, em 2011, começando na pós-graduação da geografia, trabalhar com a questão, já que eu vinha lá da produção da cidade, né, o que se produz, né, como que a cidade é produzida, eu cheguei na questão do mercado imobiliário, ou seja, na produção imobiliária e gestão da cidade, que a partir da qual dei um ano, né, disciplina junto ao PPGTU, e entrei na geografia da Federal, onde estou ainda até hoje, trabalhando com essa temática de mercado imobiliário e gestão da cidade, o que me fez, por conta dessa discussão e participação em eventos, e, enfim, proximidade também com alguns professores do Lincoln Institute, também entrei nessa instituição como professora, desenvolvendo pesquisas, que me levou
né, o Instituto, como é uma das áreas temáticas fortes, para a discussão dos instrumentos de recuperação da valorização. Então, por isso eu vejo essa construção do espiral, né, desde as discussões de urbanismo na graduação e o interesse pelo urbanismo, né, eu passando por temas mais amplos, né, como planejamento, depois fui chegando à produção da cidade, a produção imobiliária, né, o mercado imobiliário, até chegar nos instrumentos de recuperação da valorização e que foram a base também da construção da pós-graduação na Federal, em planejamento urbano, em que eu também participo, com essa discussão que junta, né, tanto a discussão inicial de produção da cidade, como a discussão que eu levo junto ao Instituto Lincoln de gestão, né, que como a cidade é produzida, os resultados dessa produção e como gerenciar essa produção, apostando, né, ou se propondo a uma melhor qualidade. E aí eu chego, né, a partir das discussões do Lincoln, que trabalha muito a questão de como eu interfiro na produção da cidade, e isso supõe trabalhar com a propriedade imobiliária, eu cheguei no pós-doc, em 2019, na discussão sobre propriedade imobiliária. E a partir daí é onde eu estou hoje fazendo essa discussão, e aí vem depois a construção de cenários a partir dessa temática, né? Como que tem a propriedade imobiliária, né, nessa discussão toda, como é que ela pode, ou de que maneira ela participa das novas questões urbanas, ou se são novas de fato. Então, essa inserção do conceito de propriedade, ela foi se somando às discussões anteriores, ou seja, todas as discussões que eu fazia, acabava sempre esbarrando na questão da propriedade. Até que ponto eu posso pensar no planejamento se existe a propriedade privada e o domínio desse conceito? Como eu posso fazer uma gestão de cidade se tem a questão da propriedade? Os instrumentos de recuperação da valorização interferem na propriedade? Enfim, estava sempre presente essa questão da propriedade, e aí eu aproveitei a oportunidade do pós-doc para estudar um pouco, o que supõe entrar em questões jurídicas, né, que me levaram a fazer uma recuperação da história do conceito de direito de propriedade e como isso aparece nos textos legais. E aí, a construção de uma outra espiral, que é temporal sob o ponto de vista de sucessiva, né, e conceitual, porque vai sempre trabalhar de que maneira a propriedade apareceu na história das ordenações, o ordenamento urbanístico no Brasil. E aí, passo para essa segunda parte da fala, que na verdade é uma só, né? Eu estou falando de duas espirais que se sobrepõem no tempo, em termos de maneira de trabalhar alguns conceitos e de que maneira esses conceitos aparecem na linha do tempo da legislação urbanística, né, no Brasil. Então, nessa linha do tempo da propriedade que eu me propus a fazer para entender como é que isso se deu no país, o que eu encontrei? Né? Fui desde o começo da questão da terra no país, e aí você chega lá em 1500, né? Logo no começo ainda da instituição do território brasileiro, em que, como colônias, vivíamos, né, sob as regras de Portugal, e o acesso à terra era feito somente a partir da doação de sesmarias, ou seja, sesmarias era um pedaço de terra e que a coroa portuguesa atribuía àqueles que se dispunham a vir para cá e cultivar, né? O objetivo, claro, era ter controle do território e ter produção aqui nesse território. Então, era a única maneira de se acessar a terra aqui era pedindo essa doação e comprovando o uso, que é um dos conceitos mais interessantes que a gente vê nessa trajetória da propriedade,
é que até o século XIX, no Brasil, a propriedade se constituía pelo uso, porque a sesmaria era feita a doação, se o proprietário não desenvolvia, não trabalhava a terra, não conseguia comprovar que tinha o uso, essa doação era desfeita, né, e a terra retornava ao Império. Então, essa situação se manteve até o século XIX. Né? Em 1822, o sistema de sesmarias foi desfeito, né? Não existia mais a doação de sesmarias, o que criou vários embates jurídicos sobre a terra, porque não existia mais a sesmaria, mas também não tinha nenhum instrumento substituto, até que em 1824 a Constituição começou a trabalhar a questão da terra, e em 1850 a Lei de Terras instituiu a compra. Então, desde 1500, lá, quando começamos a existir, até 1850, a propriedade, na verdade, se constituía pelo uso. Quem usava, né, recebia a doação, mas você era proprietário de fato se você comprovava que estava usando aquela propriedade. Né? Isso foi até 1850, quando isso termina e a lei estabelece que a única forma de acesso à propriedade era pela compra, o que de cara já definiu o tipo, né, as características do proprietário, já não era mais aquele que usava, mas era aquele que tinha posse suficiente para comprar a terra. Então, um marco realmente importante na Constituição, né, do nosso conceito de propriedade aqui, foi a Lei de Terras de 1850. E aí, nesse período, a terra, a propriedade, né, em geral, era intocável, era individual e intocável, e a única maneira de acesso era pela posse. Isso foi reafirmado no Código Civil de 1916, e em 1934, já no Estado Novo, a Constituição introduz um conceito que permite a desapropriação, né? Estamos falando da propriedade e desapropriar, se houvesse um interesse coletivo. Né? Então, a propriedade já não é tão intocável. Né? Ela é possível, sim, de ser revertida se houver um interesse coletivo, mediante indenização, mas, de qualquer forma, permitia, né, abrir essa possibilidade. Mas foi somente com a Constituição de 1988 que entra o conceito de função social da propriedade. Ou seja, a propriedade, sim, é individual, mas ela tem que atender a um interesse coletivo. Então, a partir daí, há uma mudança de compreensão da propriedade e do conceito de propriedade. Continua sendo um direito individual, continua sendo um atributo, né, que a terra, a propriedade, eu estou falando aqui sempre da propriedade imobiliária, embora isso possa ser estendido a outro tipo de propriedade. Você tem direito de dispor, de usar, né, de gozar, como dizer, usar, dispor e fruir dessa propriedade, mas o limite dela é o interesse coletivo. Tá? Isso passa a valer a partir de 88, embora isso está sendo construído ainda. Né? E é reforçado, daí já século XXI, 2001, primeiro ano do século XXI, com o Estatuto da Cidade, a Lei 10.257, que, além de reforçar essa função social da propriedade, cria também, sob o ponto de vista urbanístico, né, institui ou regulamenta instrumentos para interferir ou para garantir essa função social da propriedade. Bom, nós estamos em 2020, 19 anos após o Estatuto, essa discussão permanece e começa uma discussão de efetivamente o que é essa função social, como colocar em prática e de que maneira isso reverte, né, na cidade. Né, de que maneira essa função social da propriedade, ou esse conceito de propriedade, rebate no espaço das cidades. Dessa construção, da construção dessa linha do tempo, o que a gente vai
comprovando, né, é o conceito de propriedade como uma relação social, ou seja, esse conceito não é estático, né? Então, da sesmaria como a propriedade associada ao uso, passando pela propriedade pela compra e pela função social da cidade, o que a gente vê é que a sociedade mudando, muda também o conceito de propriedade. E isso que me permitiu apontar para um cenário do século, a partir agora, não sei se exatamente 2020, mas com as discussões contemporâneas de cidade, apontam para a construção de um novo conceito de propriedade, que é isso onde estou eu hoje discutindo e tentando verificar na realidade se isso existe de fato e de que maneira se manifesta na cidade. O que, sim, se comprova é que a sociedade muda, lógico, né? Com ela mudam vários conceitos, entre eles o de propriedade. Então, é possível afirmar, se há mudanças na sociedade, há mudanças também no conceito de propriedade. E o que, então, se busca verificar é que mudanças ocorreram na cidade que podem levar a outro conceito ou novos tipos, novas características do conceito de propriedade. E aí, né, entramos na discussão sobre esses cenários urbanos em tempos de pandemia. Que, reforçando, né, se o conceito de propriedade muda, conforme muda a sociedade, né, estamos supondo que no atual contexto urbano, o contexto social, em que estamos vivendo algumas mudanças sociais, também existiria um novo, né, em construção, um novo conceito de propriedade, que gera também, tem relação com cenários urbanos. Nessa leitura de cenários urbanos, eu vejo duas possibilidades, né, que é o que tem sido discutido aí por filósofos, por economistas, por sociólogos e por urbanistas, né? Duas possibilidades eu vejo. Um cenário A de grandes mudanças, né, que decorrente das consequências desse isolamento social, questões econômicas, e esse cenário de grandes mudanças se caracterizaria, né, por menos individualismo, mais cuidado, né, espaços de cuidado, ou seja, numa situação que é o que se tem discutido muito, né, por aí, quer dizer, numa situação de isolamento, você depende ou se propõe a ter mais preocupação com os outros, né, que são algumas questões que estamos vendo aí, que são por exemplo, os mais jovens comprando, indo fazer compras para os mais velhos, você se prevenindo para não contagiar os mais velhos, criando espaços, né, que ajudam a ter esses cuidados. Enfim, são algumas questões que estamos vendo acontecer nessa situação de pandemia. E que tem, sim, rebatimento sobre o urbano, como, por exemplo, a questão da densidade demográfica, né? Ao se verificar que um vírus, agora estamos com o corona, mas seja ele qual for, se espalha mais rapidamente quanto maior a proximidade, isso, para nós, do urbanismo, tem relação direta com a discussão sobre densidade demográfica. Então, a grande discussão que se tem, que é, não, vamos aumentar a densidade para colocar mais pessoas juntas numa área em que tem infraestrutura, serviço, e isso fica até mais barato se você concentra. Essa discussão ganhou corpo no sentido de que não pode ser assim, pode ser, sob o ponto de vista econômico, mais funcional, mas num caso de pandemia como agora, a densidade pode ser justamente o que detona o aumento, né, de contágio, né? A mesma relação com espaços livres, né? Com espaços livres e espaços públicos.
na ausência de espaço livre dentro da residência, o confinamento é mais difícil, né? Então, foi uma discussão muito interessante, né, em Madrid, em Barcelona, a importância das varandas, das sacadas, que aqueles que têm sacada estavam, né, tendo um confinamento mais tolerável, cumpriam mais com as normas de isolamento do que aqueles que viviam confinados sem uma sacada. Então, isso tem, essas discussões que saíram dessa pandemia, tem relação direta com a produção imobiliária, que tipo de imóvel, onde, com qual densidade, como é que se distribuem na cidade esses espaços livres, quem é que tem acesso a esses espaços livres, daí entra a questão da renda também, como é daí pensando aqui na nossa América Latina, para nós não é uma questão de sacada, mas é uma questão de residência, né? Quem é que tem ou não uma residência para se isolar, tem um rebatimento direto sobre questões do urbano, né? Assim como, por exemplo, a questão de circulação na cidade, a redução do automóvel individual como consequência do isolamento é visível em todas as cidades que estão passando, né, por esses estágios de propagação do vírus. Sem dúvida, Curitiba aqui ficou muito mais fácil circular, tem muito menos automóvel individual nas vias. Isso é possível de se manter depois que as pessoas se acostumam, nós já estamos aí há quase 3 meses, né? Com essa menor circulação, isso aí, essa demanda por menos circulação vai continuar passada a pandemia, né? São maneiras de modificar a prática social e, consequentemente, o espaço social que é a cidade, né? O incentivo que agora tem em várias cidades da Europa, ou mesmo nos Estados Unidos, para o uso da bicicleta como meio de transporte, né? Com construção de vias, com toda a infraestrutura necessária para dar suporte a esse meio de transporte. Isso se mantém, né, se manterá dentro do cenário A, sim, quer dizer, a preferência, a possibilidade de usar a bicicleta como transporte cresce, né? Crescimento das atividades virtuais, como a que estamos fazendo aqui, né? O ensino à distância, o home office, mesmo outras atividades que não se pensava em fazer à distância, as house parties, enfim, todas as possibilidades tecnológicas para que ajudem, né, as pessoas a ficarem em casa fazendo essas atividades sem ter que ir para a rua, né, diminuindo a circulação e uma série de consequências, né? Então, depois, esse cenário A prevê que, ao se acostumar ou a dominar essa tecnologia para se trabalhar em casa, para se ficar mais em casa, isso vai permanecer. Uma consequente redução do consumo. Você não sai tanto de casa, portanto, você não compra tanta roupa, não compra tanto sapato, uma série de bens de consumo que você tinha já não são tão necessários, né? Você não tem entrosamento social no nível que tinha antes, também a tua necessidade de consumir alguns bens para esse convívio social deixam de existir, e consolidando essa maneira, isso permanecerá depois, né? E uma outra questão que é a visibilidade dos problemas sociais. É visível que em todos os países, e mais aqui nos países latino-americanos, o problema da pandemia realmente ganhou visibilidade quando os números estão demonstrando a vulnerabilidade da população de baixa renda, que não tem sequer casa ou água para garantir, né, um mínimo de isolamento e da higienização necessária para combater o coronavírus. Então, essa visibilidade, sempre se fala, né, um problema só é enfrentado, tem possibilidade de ser resolvido se ele é visível, né? Isso, sem dúvida, a pandemia, sem dúvida, tornou visíveis alguns problemas que antes conseguiam ser camuflados. Hoje, com a pandemia, já é impossível, né? O número de mortes em população de baixa renda, em população negra, em população que não tem acesso a nenhum daqueles, né, bens urbanos, ou tem poucos,
pouco acesso a esses bens, é tremendamente visível. Então, todos esses elementos levariam à consolidação desse cenário A, né, que supõe que a cidade pós-pandemia seria uma cidade onde ocorreriam grandes mudanças. Claro, eu quando falo em cidade pós-pandemia, eu não sei, estou falando pós-pandemia, mas não acredito muito no pós. Eu acho que a gente vai ter o durante por muito tempo, né? Então, seja o pós ou o durante, nós estamos falando de duas possibilidades, né? Essas grandes mudanças que se institucionalizam e se confirmam e provocam, né, essas questões que eu coloquei que provocam essas mudanças, e o outro cenário, que é o cenário B, que é a volta ao antigo normal, né? Também apresentado em todas as discussões que a gente tem visto aí, apresentado como possível, né? Que o individualismo cresce, né? Que o conforto de estar na presença de outros é substituído pelo maior conforto com a ausência, ou seja, a gente se acostuma a não conviver, e isso passa a ser confortável, e, portanto, não há necessidade de ampliar esses espaços de convívio, né, presentes no cenário A. A sociedade, então, fica mais fechada, né, com um núcleo mínimo familiar ou de amigos em que essa troca social poderia acontecer, mas não há necessidade de busca de espaços de convívio, isso se faz de maneira residencial, ou seja, entre amigos e muito voltada, né, para si mesmo, não é um convívio social amplo. A contrapartida ou a oposição ao cenário de menor densidade demográfica é que a cidade explode em periferias autônomas, cresce a segregação. Quem pode, né, vai para áreas de baixa densidade residencial, né, que seja possível, o que significa que a cidade realmente vai para a periferia, não necessariamente de baixa renda, mas também de baixa renda, porque, usando aqui o exemplo nossos, né, as favelas em áreas centrais de alta densidade são núcleos extremamente vulneráveis à contaminação. Então, essa população ou vai por vontade própria, ou é obrigada a ir para a periferia, daí sim, mais isolada, né? Então, você vê uma periferização de alta e baixa renda, pelo mesmo motivo, evitar a concentração demográfica. O automóvel, né, é o grande meio de circulação, porque é aquele que permite o transporte individual, né, com pessoas próximas, com pessoas que você garanta que não estão contaminadas, e ele se consolida, né, como um grande meio de transporte. A contraposição ao crescimento das atividades virtuais é o aumento do desemprego, né, porque as pessoas que têm internet, que têm equipamento, ou seja, que podem desenvolver as atividades de forma remota, se mantêm no emprego, mas isso não é para todo mundo, inclusive em número de pessoas, o que gera também uma maior desigualdade social. E o que a gente tem visto aqui em vários discursos que falam, né, sobre a possibilidade de mortes é a sobrevivência dos mais fortes. Tanto os mais fortes, aqueles que conseguem sobreviver ao vírus porque têm mais resistência física e mais acesso a meios de controle ou de recuperação de saúde, né? E que, no fundo, se traduz como os mais poderosos, né? São aqueles que têm maior renda, melhor localização espacial, né, dentro do território da cidade, mais acesso a bens e recursos. Então, isso gera o cenário B de volta ao antigo que nós já tínhamos,
né, até agora, com algumas modificações, mas que, na verdade, se mantém o mesmo cenário que estamos hoje, com algumas questões agudizadas. Então, esses são os dois cenários que eu apresento para vocês, e agora peço para vocês fazer aqui, nós estamos em 10, né? Vocês podem levantar a mãozinha ou podem escrever no chat quem elige como cenário possível o A e quem elige como cenário possível o B. Eu gostaria de ver que vocês respondessem ali, no chat mesmo, né? Então, fazendo a primeira pergunta. Quem votaria pelo cenário A, né, de grandes mudanças, ou seja, o período de pandemia pode parar ou pode continuar, mas isso significa grandes mudanças sociais e urbanas. Então, eu queria ver no chat ali quantos votam pelo A ou pelo B, tanto faz. Põe ali do lado, nós estamos em 2 agora. Mais São pelo 7, B. Gislaine. Hã? São Não, mas 7. Tá. 3B e 1A. Quem mais? Eu estou pensando um pouco a respeito disso. Eu estou tendo meu tempo aqui, só um momentinho. Ok. Pronto. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, estamos em 8, então. Tem 2 As e 6 Bs. Ok. Tá? É interessante ver, Clóvis, nessa população mais jovem, como acredito mais na manutenção do atual padrão. Né? Eu, sinceramente, imaginei que vocês seriam mais otimistas, que estariam votando pelo cenário A. Mas essas questões eu coloquei porque, seja quais forem os cenários que se apresentem, sem dúvida, a cidade é o espaço central. Já não é impossível, porque eu acho que ainda existiam, pelo menos, algumas pessoas que falavam, não na volta ao rural, porque é impossível, mas na volta do quase urbano, né? É aquele espaço ainda pensado como a possibilidade de uma vida semi-urbana, com proximidade com o meio ambiente, quer dizer, isso, independente do que aconteça, do que está acontecendo, a cidade é o espaço central. Né? É aqui que vão ser definidas as questões, se muda ou não muda a sociedade, mas é na cidade que isso acontece. Né? E aí, volto para a questão inicial, né, que é cenário A ou cenário B, como é que fica a propriedade imobiliária? E aí eu volto para a discussão daquela linha do tempo da propriedade, tá? E coloco para vocês que, para mim, não é nem o cenário A e nem o cenário B. Né? Vai mudar, mas vai mudar porque tudo sempre muda. Quer dizer, toda a história da humanidade, né, não é estática. Né? Então, se tudo está mudando, é evidente que o cenário pós-pandemia muda, mas muda em que termos? Né? Como é possível, então, sendo a propriedade uma construção social, é possível vislumbrar mudanças nesse conceito de propriedade em função das mudanças que se imaginam na sociedade? E eu acho que eu pensei que eu seria tão otimista quanto vocês, mas eu acho que eu sou mais otimista que vocês, porque ao estudar justamente a linha do tempo da propriedade e apostar e indicar, né, na construção ou na chegada do conceito de comum, eu acho que eu estou sendo mais otimista e começo a enxergar nessa discussão da pandemia
alguns aspectos que me devem ajudar a confirmar a possibilidade da construção de um novo conceito de propriedade, ou de uma variação da propriedade. E aí, isso, para mim, confirma alguns anúncios, notícias, enfim, que têm aparecido em relação a enfrentamento da pandemia. Por exemplo, eu achei super interessante essa notícia de Paraisópolis está alugando mansões no Morumbi para acolher idosos da comunidade. Paraisópolis é uma cidade de mais de 100 mil habitantes, é uma cidade favela, né? Pensando no Mike Davis, aí não é planeta, mas é uma cidade favela ao lado do bairro mais rico de São Paulo. E eles conseguiram, com apoio das instituições que apoiam sempre as atividades daquela região e organização comunitária, alugaram mansões que estão vazias para abrigar a população idosa residente em Paraisópolis e que não tem condições de confinamento no próprio local de residência. Então, você vê partir, né, isso da própria comunidade, né, de baixa renda, chama atenção. Outra discussão eu peguei de Macapá, mas tem várias cidades que estão trabalhando com isso, um hotel alugado para abrigar moradores de rua. Né? Isso a gente vê em São Paulo, é uma tentativa também acontecendo, você vê nos Estados Unidos, na Europa aconteceram vários. Então, uma forma de habitar diferente, né, que é você pegar um espaço de habitação temporária e colocar para habitação permanente, ou pelo menos enquanto permanecer a pandemia, morador de rua. Então, aí você vê também uma forma diferente de você trabalhar a moradia, que não é necessariamente propriedade, mas abrigo. Outra questão da Folha de São Paulo, mas que tem vários estados acontecendo, proibiram despejo. Né? Então, aquela situação em que o proprietário ganhou na justiça o direito de recuperar sua propriedade foi desfeito se isso ameaça a vida daquele que será despejado. Né? Então, a propriedade em si, ela fica subjugada ao direito, né, de sobrevivência de um grupo de pessoas. Né? Nos Estados Unidos, greve de aluguéis. Tem o mesmo princípio, cancelando por 4 meses, a princípio, o valor do aluguel. Então, aquela forma de propriedade, que não deixa assim, que é o aluguel, ou seja, você paga para usar aquela propriedade, foi desfeita a negociação. Tá? Não se paga mais para usar aquela propriedade, porque você tem o direito de garantir a sua sobrevivência diante de uma pandemia. Então, modifica efetivamente as relações que conformam o direito de propriedade. E um caso super interessante, agora estou começando a trabalhar com os professores lá da Federal, eu não sei se vocês conhecem o fundo FICA, que já existia antes da pandemia, é um fundo comunitário imobiliário para aluguel. Né? Só essa terminologia já põe em xeque, né, vários conceitos presentes dentro do conceito de direito de propriedade. Né? É um fundo comunitário imobiliário para aluguel. Então, é um grupo de profissionais que se uniram, compraram uma propriedade, ou seja, entraram na relação tradicional de propriedade, investem nisso, tá? Mas depois colocam essas propriedades para aluguel, e o aluguel é o preço do condomínio, para a população que tem uma renda, mas não consegue bancar a residência. Então, na verdade, uma propriedade coletiva. Né? Ela entra no conceito de propriedade vigente, não está dizendo, vamos acabar com a propriedade. Não, ela entra, essa iniciativa, né? Entra dentro da regra da propriedade atual, mas também desmonta ao dizer que isso é coletivo e visa
população de baixa renda, tá? E essa é uma iniciativa crescente, né? O grupo de São Paulo tem um está fechando o negócio com outro proprietário, e é muito interessante você pensar nesses, por isso que a minha atração por estudar a propriedade, que você vai vendo os conceitos que estão presentes ali dentro. Esse grupo eles trabalharam com o primeiro apartamento. Tinha um proprietário com imóvel na área central de São Paulo, cujo imóvel estava em inventário. E a previsão, tá, para esses casos em que tem litígio, são 20, às vezes 30 anos na justiça, até que se defina efetivamente quem é o proprietário. Ele ofereceu esse imóvel para esse grupo nessas condições. Ele falou assim, olha, quando terminar o inventário, aí a gente resolve o que faz efetivamente com a propriedade. Mas até lá, vocês podem fazer o que quiser. Tá? Então, esse grupo pegou o imóvel, reformou e alugou, né, para uma família, um casal com 2 filhos, que trabalham no centro, mas moravam a 20 quilômetros, e agora tem a possibilidade de morar ali. Então, o que eu acho interessante é que não é o rompimento do conceito, como muitas vezes e muitas iniciativas tinham esse objetivo, né? Romper a propriedade individual, a propriedade privada. Não, eles entram no conceito a partir do domínio do que constitui esse conceito e o modificam, né? De propriedade individual passa a ser coletiva, mas não tira a propriedade, né? De acesso mediante compra, desmontam esse conceito, porque não existe, né? De acesso a partir da renda, também desmontam. Então, mas mantém-se a questão do uso. Uma das condições para a família se manter lá é garantir que o imóvel seja bem usado. Então, a gente vê, dentro daquela construção da linha, eu consigo enxergar, que o título, né, do meu trabalho lá de pós-doutorado era Utopias Enunciadas, eu, sendo talvez otimista demais, mas eu consigo ver a possibilidade, eu vou passar até para esse outro aqui, a possibilidade de continuação da linha do tempo, sim, com a transformação do conceito de propriedade em alguma outra coisa, né? Não sei bem o que mas vejo essa possibilidade como uma consequência de algumas coisas que andam acontecendo na sociedade. Uma delas, a pandemia, né? E por que esse conceito de comum? Que o comum não é uma propriedade comunitária, né? Mas é uma nova forma de encarar a propriedade. Aí eu faço o recorte, eu estou falando de propriedade imobiliária, né? É uma nova forma de considerar a propriedade a partir também de novas formas a partir das novas ou das transformações sociais, né? Esse, para mim, essa é a base de um próximo cenário urbano que eu não sei bem o que é, por isso tantas interrogações, mas que, sem dúvida, a pandemia está ajudando a construir, né? Então, eu acredito que as coisas mudem, é como se fosse uma mistura do cenário A e B, tá? Eu acredito que mude porque tudo muda, né? O Átila e a Marina, que vocês devem ter visto aí nessas discussões de pandemia, né, fala, o mundo pós-pandemia será diferente. Mudou, tá? E acho que não tenho o pós-pandemia, porque eu acho que isso aí é permanente. Vamos viver um período, estou apostando nesse cenário, né, um período longo dentro da pandemia, não é antes nem depois, é dentro da pandemia ou das consequências dela. E também concordo com a Lilia Schwartz quando fala que a pandemia acelerou algumas coisas que já estavam em curso, né? Então, essa construção da linha do tempo da propriedade, eu não fiz em função da pandemia, era um estudo que eu estava desenvolvendo desde o ano passado, que me apontavam alguns caminhos para essas novas formas de propriedade. A pandemia, eu considero que acelerou,
porque estão sendo colocadas em prática novas formas de propriedade que, se não fosse a pandemia, talvez demorasse muito mais, né? Por isso que eu acredito que o cenário dos próximos anos, seja pós ou em permanente pandemia, deram maior visibilidade aos problemas que já existiam e, portanto, são esses problemas, ou essa visibilização de problemas, que constroem esse novo cenário. Então, esse é o cenário A ou o cenário B. Apesar de eu ter colocado para vocês, e acho que são cenários para serem discutidos e a partir do qual a gente pode sim tomar a posição de um ou outro, né? Eu coloquei de propósito no sentido de que a minha posição, e aqui eu estou apresentando justamente para pôr em discussão com vocês, não é nem bem o A, nem bem o B, tá? Mas é a confirmação de um cenário que já estava se construindo e que a pandemia está acelerando alguns processos dele, no sentido de defini-lo em tempo menor do que se não houvesse a pandemia. Não estou defendendo que isso seja bom ou ruim, só estou colocando em termos de tempo e de linha do tempo as possibilidades, né? As coisas mudam, como sempre mudaram na história, o conceito de propriedade acompanha as questões sociais, a construção a propriedade, o direito de propriedade é uma construção social, e se a sociedade muda, esse conceito também muda. Apareceu a pandemia nessa linha do tempo, e acho que isso está acelerando a constituição, a definição de novas formas de propriedade, e isso terá com certeza rebatimento no urbano como principal espaço onde essas definições se materializam, tá? Enfim, é o fim. Eram essas questões que eu trouxe mais para vocês discutirem. Não é a apresentação de um cenário em si, mas elementos para a construção de uns cenários que podem vir a suceder, né, no tempo, ou que já estão se delineando no tempo, e que algum fato social novo, como é a pandemia, pode acelerar ou pode radicalizar em alguns sentidos. Enfim, é isso que eu coloco, Clóvis, e deixo aí para discussão, para o que vocês quiserem. Tá bem. Tá ótimo, Gilene. Muito obrigado. Foi super gostoso ver você. Então, eu vou fazer algumas observações, depois eu passo para os alunos, tá? Eu vou fazer, acho que, observações de 3 níveis, Gilene. Pode ser? A primeira, eu fiquei assim mais tranquilo com o desenrolar da tua fala, porque aquela nossa proposta, e eu conversei isso privadamente com a Gislene, a nossa proposta de você fazer uma apresentação dividida em 2 partes, a primeira de uma história, uma trajetória intelectual pessoal, e a segunda, pensar os grandes cenários urbanos contemporâneos, né? E acho que confirmamos, né, Gislene? Acho que você confirmou isso, né, de que o olhar, o grande fenômeno, o grande cenário, ele existe a partir da nossa leitura, e essa nossa leitura é a nossa trajetória, né? É aquilo que nós conseguimos enxergar, né? Eu acho que o grande cenário é aquilo que a gente consegue enxergar. Ele não existiria se nós não o enxergássemos. Então, essa é a primeira observação. A segunda, eu queria falar da tua, que talvez aquela linha do tempo que você traz foi muito interessante, porque além do conteúdo e do aprendizado que a gente tem sobre a evolução do conceito da propriedade, né, no Brasil, mas ela traz uma outra questão também, que é nós insistimos muito nesses contatos que eu tive com os alunos até então, nessa nossa disciplina de pesquisas contemporâneas, é a necessidade de você se contextualizar, né? Quando você pensa em uma determinada temática, ou quer discutir uma determinada temática, como é que você se contextualiza, né, no mundo contemporâneo, no mundo das pesquisas contemporâneas ou da ciência contemporânea, na nossa área de planejamento urbano. E nós trabalhamos muito a questão da linha do tempo. Nós usamos a palavra linha do tempo, você usou espiral, mas acho que existe uma
uma concordância nesse sentido, né? Você volta no passado e consegue, seria um dos mecanismos, um dos instrumentos metodológicos para você se contextualizar no momento atual. Né? Então, queria dizer que a gente também utilizou isso, né? E você fez de uma maneira muito rica, né? De uma determinada temática, que é a questão da propriedade. E a terceira observação, que daí essa é mais geral e tem ali, então, com os grandes cenários, eu já conhecia a tua linha do tempo em outro momento, né? Quando você apresenta isso na banca de defesa para a professora titular da Universidade Federal do Paraná, você apresenta essa espiral para a gente. Naquele dia eu não tive oportunidade de concluir uma das leituras que eu fiz da tua espiral, mas vou fazer agora. Lendo a espiral, você nos leva a concluir por um cenário futuro positivo. Não sei se necessariamente era o teu A, eu acho que eu não votaria no A, eu votaria no B, da maneira como você colocou, mas lendo a tua espiral naquele momento e hoje, né, eu tenderia a ser otimista. Hoje você traz a discussão, já com a pandemia, que talvez seja isso, já era um cenário futuro anunciado, né, e que agora ele tenha se acelerado por conta da pandemia. Então, acho que se eu pudesse votar agora, eu votaria com essas ressalvas. Não sei se é necessariamente o A, mas é tão otimista quanto aquilo que está escrito no A. Né? Senão, eu votaria no B. Né? Mas, considerando a tua espiral, eu já teria uma resposta para isso, que é um mundo de mudanças que, inclusive, é uma das temáticas que a gente já discutiu anteriormente com os alunos, que são as insurgências urbanas, né? E é um conceito tão amplo, né? O que a gente entende por insurgências, né? Acho que os últimos exemplos que você traz têm um pouco a ver com isso, né? Não é necessariamente a revisão do conceito de propriedade, né? Mas é o aprofundamento de algumas questões que a gente já conhecia há um certo tempo, né? Tá bom. Eu queria falar mais, mas vou deixar para os alunos. Eu sempre peço para os alunos, e eu esqueci de falar hoje, quando a gente tem fora, eu sempre peço, por favor, que façam perguntas, né? É obrigatório fazer perguntas. Agora eu vou fazer isso publicamente, então, que eles têm que fazer perguntas. Então, deixa para os alunos. Ok. Quem que quer começar? Eu tenho uma pergunta e uma... O Vitor levantou a mão antes, né? Vai, Vitor. Vitor levantou a mão. Geraldo, se quiser falar antes, eu pergunto depois, mas tanto faz. Olha, posso começar então. Deixa eu só compartilhar meu vídeo, peraí. Aqui, ó. Professora, bom dia. Primeiro, obrigado pela apresentação. E a minha pergunta é o seguinte, eu vou começar com um detalhezinho da tua fala, que é o seguinte, você propõe esses dois cenários, tá? E novamente pro cenário de mudanças, pro cenário um pouco mais positivo, que seria o A. O que me veio uma dúvida é o seguinte, a gente está falando de deslocamentos da cidade, talvez promover um pouco mais o uso da bicicleta, vai ser uma tendência futura. Em pontos concordo, em outros eu discordo. Por quê? Se a gente tem um cenário de pandemia instalado, eu vejo ainda o uso do automóvel, apesar dele ter diminuído desde questões com o preço do petróleo, até a gente está impedido de se mover pela cidade, mas eu acho que o automóvel ele começa a ser promovido com outra forma de segregação, no sentido de que as pessoas que têm acesso a esse automóvel e conseguem e tem como se utilizar deles, conseguem se locomover pela cidade no sentido que estão mais seguras e conseguem fazer esse deslocamento mais rápido. Já existia essa questão antes, só que eu acho que ela se agrava nesse sentido. Até por acesso, digamos, a pessoa precisa ir no supermercado e se você pedir para encomendar, está demorando alguns dias. Agora, se você tem acesso a um carro, você faz isso de uma maneira muito mais rápida. Se expondo, claro, mas ainda assim acho que é muito mais relevante de uma pessoa que mora numa comunidade um pouco mais distante e não tem esse mesmo acesso. Daí eu só meio que incito essa dúvida de quanto o automóvel realmente vai deixar de ser esse elemento de tanta importância. Não sei se foi certeiro enfim. Então, Vitor, bem boa essa colocação. Veja, o que eu queria colocar tem
a primeira espiral ali é a trajetória da pesquisa, né? Como é que eu cheguei aonde eu cheguei e quais as relações que eu fiz para chegar, né? A construção mesmo de um raciocínio de pesquisa que foi sendo desenvolvido. E o segundo, a linha do tempo da propriedade. A partir daí, eu comecei a pensar os cenários. E o que eu coloquei para vocês é um cenário A, né, mais positivo e um cenário B menos positivo a partir de algumas variáveis. Isso tudo tem que ser, aí volta essa questão do contexto que o Clóvis falou, também traduzido, né, na realidade das nossas cidades. Em Londres, né, tem uma discussão sobre o cronourbanismo, que é garantir, que é o tempo, né, a medida da qualidade urbanística ser dada a partir do tempo que você gasta para chegar ou para ter acesso a alguns elementos, algumas benesses, digamos, urbanas. Isso tem a ver com a questão do transporte, né? Então, lá o que eles estão prevendo é até reconstrução de algumas partes da cidade para que as pessoas não precisem se deslocar, ou façam deslocamento a pé, e com isso evitem, né, outros meios de transporte que não seja a pé ou a bicicleta. Tá? Quando você traz isso para o Brasil, por exemplo, eu fico imaginando a vigência de um cronourbanismo aqui. Onde que isso seria possível? Em alguns bairros de alta renda. Né? No resto, eu acho que as coisas são diferentes. Por isso que eu, apesar de ter colocado no limite 2 cenários, eu não acho que seria nem só um, nem só outro. Tá? Mas seria uma mescla de coisas, mas sim um outro cenário que não é nem o de hoje e nem o que já foi, mas é alguma outra coisa. Não acho que o transporte via bicicleta, embora os incentivos que estão acontecendo e que acho que vão continuar acontecendo, né, permaneçam, não acho que é para todo mundo. Eu mesmo não consigo me deslocar de bicicleta para fazer o dia a dia. Tá? E não me disponho. Posso ir a pé, mas de bicicleta não é para mim. Mas, enfim, essa questão, esses não acredito que vai acontecer o A ou o B. Eu acredito que vai ser uma transformação, sim, porque ela já estava em curso, né? Mas não nesses moldes tão radicais de que valem só coisas boas e de forma a construir o A, ou valem coisas não tão boas para construir o B. Mas acho que são pontos de inflexão, se a gente for voltar para essa, né, discussão, que já aceleram alguns processos que já estavam em curso. Então, acho que a bicicleta pode vir a ser fortalecida como mais um dos meios de transporte, mas não vejo também possibilidade de, a curto prazo, ou como efeito imediato da pandemia, seja transformada em meio de transporte assim. Tá? Eu até aproveito para fazer propaganda, amanhã, depois eu posso passar o link, às terças-feiras, o grupo de urbanismo da universidade faz discussões sobre temas do urbano relacionados à pandemia. Amanhã, justamente, é a questão do transporte e da ciclomobilidade em tempos de pandemia. Aí depois eu posso passar o link para vocês, é aberta uma conversa, né, que sempre chamamos convidados e depois as pessoas podem fazer perguntas. Porque eu vejo em toda a Europa, e inclusive nas cidades maiores norte-americanas, a discussão sobre a ciclomobilidade, né? Paris, Madrid, Barcelona e Londres já começando obras para retirar os carros das áreas centrais, retirar totalmente, fortalecer o pedestre e a bicicleta. Mas a gente está falando de Paris, Londres, Nova York, né? Uma outra escala somos nós aqui, Curitiba, Mandirituba, Campo Largo, por exemplo, né? Mas, de qualquer maneira, não dá para deixar de reconhecer a interferência das discussões pandêmicas sobre essa discussão também.
Tá? Eu acho que a discussão de ciclovias em Curitiba, ou a necessidade de ciclovias em Curitiba, foi fortalecida por essa pandemia. Não sei bem qual o resultado disso, mas, sem dúvida, ganhou mais argumentos, né? Como a questão da moradia, como a questão de serviços de saúde, ganharam mais argumentos de defesa. Tá? Que isso pode significar ou não uma transformação importante, mas que ganharam mais argumentos, sim. Mas não vejo no país a possibilidade de uma mudança tão radical, assim, em pouco tempo, como está acontecendo em outros países do mundo. Acho que o Geraldo é com você? Obrigado, professor. Sim, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu estou sem câmera, então botei um retratinho ali, porque eu estou com o meu computador, a ligação, e o meu computador está com a câmera quebrada. Eu normalmente faço um celular, o celular está com a conexão ruim. Uhum. Minha pergunta, na verdade, era para pegar... Eu me interesso muito sobre esse assunto é importantíssimo, a propriedade da área urbana. Eu sou arquiteto, trabalho com desenvolvimento imobiliário, tenho alguma experiência nessa área, então vejo bem esse mecanismo, como ele funciona, né? E eu comecei a me interessar de um tempo para cá, na medida em que comecei a estudar e virar também pesquisador nessa área, né? Por esse tipo de propriedade, os famosos commons, né? Que hoje em dia se fala tanto, e que aqui no Brasil existem em áreas rurais, algumas. Agora teve aquele prêmio, né, da reconhecimento, né, do pessoal que catadores de flores lá em Minas Gerais, né, que mantém uma área de uso comum assim. Mas eu sei, eu trabalho com design também, sabe? E gosto muito do design institucional, né, de como é que a gente constrói as instituições que definem a propriedade, como é que as coisas funcionam. E eu acompanhei a mudança da propriedade, que eu vou chamar de urbana, com grande liberdade de aplicação do termo, na colônia do Superagui. Tem que ter liberdade, porque ela é muito pequenininha, né? Não dá propriamente para chamar aquilo de cidade, mas era uma área comum onde as pessoas botavam suas casas e elas simplesmente possuíam suas casas. Elas não possuíam terreno algum, o terreno era comum de fato. Elas iam botando. E de repente, quando eles começaram a vender as casas para os forasteiros, né, veranistas, os veranistas imediatamente cercam um pedaço do terreno em volta da casa e começam a criar problema, né? E eu uma vez visitei uma colônia de pescadores, eu não vou lembrar o nome, eu já até tentei achá-la no Google, mas eu fui lá, lembro disso, eu vi, onde inclusive ou o Fernando Henrique Cardoso ou o José Serra tinham casa, que, portanto, era uma colônia já bem mais estabelecida, com veranistas incorporados, que, entretanto, manteve isso. Quer dizer, eu passei pela área da casa do José Serra para ir para uma outra casa. As casas não tinham cerca, as casas eram totalmente abertas, soltas num gramado, uma área comum com areia, grama, enfim, palmeiras, etc. E essa área comum era de todo mundo, né? Aí eu queria te perguntar, você que estuda essa área, enfim, está no Lincoln e deve conhecer tudo que você pesquisa nisso. Quem tem gente pesquisando isso? Você acha que... Porque o governo não dá a menor bola para isso, eu vejo, né? O IBAMA, inclusive, lá fazia bullying com os pescadores, não deixando eles plantar. O IBAMA era bem radical com eles, né? Em vez de apoiá-los, né? Existe algum trabalho de estudo sobre os commons desse tipo de propriedade, assim, mais perto do urbano, né? Aqui do Brasil? Tem alguém estudando isso? Eu teria muito interesse em saber. Olha, eu não conheço diretamente, dá até para perguntar, mas a discussão de propriedade recente, que eu tenho acompanhado, vai justamente na tentativa de identificar esses casos de novas formas de propriedade. Tem alguns estudos que estão identificando a teorização sobre isso e as possíveis encaminhamentos. Eu acho que ainda não tem. É muito recente essa discussão.
Veio um pouco da questão da legislação sobre regularização fundiária, que aí se começa a fazer a regularização e não se acha uma forma, porque não se encaixa em nenhuma das formas vigentes de propriedade. Tem um caso aqui na região metropolitana, ali no Tatuquara, tem uma colônia indígena, e eles ocuparam uma área. E aí veio a possibilidade de fazer regularização, né, até fazer por uso capião, mas eles não estão. Agora, eu já deixei de acompanhar, já faz, acho que uns 6, 8 meses, eu não sei se avançou. Mas a dificuldade que eles estavam ali é semelhante a essa do Superagui, porque é uma comunidade indígena que a propriedade não tem a questão da propriedade, né? Eles ocuparam uma área e eles têm delimitado a área. E ali moram várias famílias. Né? E aí, na hora agora de regularizar, eles precisam regularizar no nome de alguém. E aí que está o problema, porque o índio não é a pessoa que pode ter essa propriedade. Não existe, estão criando uma associação, mas a associação muda, porque tem um chefe daquele grupo, mas esse chefe também não é permanente, pode ser instituído. Então, eles não conseguem uma forma de propriedade, embora tenham ganho o direito de fazer a regularização daquela fundiária, eles não conseguem achar, né, daí eu digo isso, o Ministério Público, não consegue achar uma forma de propriedade que sirva hoje, das entre hoje existentes, que sirva para aquela projeto de regularização. Então, essa discussão aqui, né, como em outras partes que tem acontecido no mundo, né, não é só aqui, estão identificando essas outras maneiras que não cabem no que a legislação diz. Então, você nega e diz que não existe, ou você tenta abrir a legislação para incorporar essas novas formas de propriedade. Que, na verdade, não são nem novas, são novas sob o ponto de vista da lei, mas elas existem há muito tempo. Elas são tradicionais, exatamente, elas são históricas, né? Agora, exatamente. O livro do Jorge Caldeira, História da Riqueza no Brasil, por exemplo, ele fala muito disso, como é que as primeiras vilas brasileiras mantinham essa lógica de propriedade dos índios, né? E depois, aos poucos, é que a coroa foi organizando e fazendo isso. Se depois a senhora pudesse passar para a gente o nome do grupo que está cuidando dessa experiência aqui em Curitiba, eu tinha muito interesse em saber. Certo. Eu acredito muito no design, vou só fazer um comentário último aqui, já vou passar a palavra, mas eu acredito muito no design institucional e eu trabalho nessa parte do mercado imobiliário com alguns investidores americanos, norte-americanos. E um deles é um atleta, assim, ele tem 70 anos, mas enfim, é atleta até hoje, e faz umas trilhas lá em São Francisco, na região de São Francisco, muito bonitas a pé, né? E um dia perguntei para ele, aqui em volta de Curitiba tem trilhas lindas também, né? E eu faço algumas trilhas aqui em Curitiba e vejo que a gente tem que atravessar as propriedades privadas, todo esse problema. Aí eu perguntei para ele como é que eles mantinham essa trilha que ele faz desde os anos 50. Eu perguntei para ele como é que se mantém isso lá. E ele me contou, olha que interessante isso que ele me contou, que um senador americano, californiano, nos anos 50, comecinho dos anos 60, conseguiu passar uma lei que dividiu em camadas o direito da propriedade dessas propriedades em volta de São Francisco, dizendo que o cara pode ficar com a propriedade, plantar, etc., vender, passar para os netos, etc. Entretanto, a paisagem fica protegida. Protegida não apenas no aspecto cênico, mas protegida também para o uso. Quer dizer, ele tem que permitir que algumas trilhas caminhem ali. Em troca, o Estado pagou uma coisa para eles, que tirou esse direito deles, e aquilo ficou como um bem público. Eu achei isso interessantíssimo, quer dizer, é um design de você ficar matizando. Aqui a gente tem um pouco esse mito, né? Não, o proprietário faz o que quiser com a propriedade dele. Não pode ser assim, faz o que quiser com a propriedade dele. Né? Tudo bem que ele tem a propriedade, mas... Né? Enfim, eu tenho muito interesse nessas questões do design, de como a gente desenha institucionalmente as coisas. Era isso. Muito obrigado. Só para fechar aqui, essa questão de dividir em camadas, na verdade, a discussão, por exemplo, de outorga onerosa faz isso, né? Ou seja, mantém a camada da propriedade do solo. Então, o proprietário é proprietário de 300 metros quadrados.
Agora, a outra camada, que é o que você vai construir aí em cima, essa decisão é do poder público. Então, a discussão hoje da propriedade no Brasil já tem consolidada essa questão, né? O proprietário é proprietário dos metros quadrados de terra, mas o uso dessa propriedade, quem define é o poder público, pensando na questão de planejamento, no bem-estar coletivo, na funcionalidade urbana, enfim, uma série de outras questões, que é um pouco parecido com esse caso que você colocou lá de São Francisco, Los Angeles, né? São Francisco. Enfim, eu acho que essa é a discussão atual, digamos, quando você está associando conceito de propriedade e direito urbanístico. É essa divisão em camadas. Você vai ser proprietário também do imóvel que construir ali, mas o tamanho desse imóvel e como ele pode ser construído, isso não é propriedade tua. Tá? Você tem a propriedade do concreto. Conceitualmente, o que fazer ali, essa definição, você não é proprietário disso. Cabe ao poder público definir, ele que é proprietário, se for para colocar em termos de propriedade, o poder público é que é proprietário da definição do direito de como usar a propriedade. Então, é muito interessante, porque isso vai abrindo, né, outras possibilidades. Né? Mas isso sempre em termos de propriedade individual. Muito mais discussão tem, e isso que é interessante, sobre essas outras formas de propriedade, que é mais do que propriedade coletiva também, né? Não é um condomínio, é uma outra forma, e aí a discussão que tem se levado hoje, que ainda está ocorrendo, né? Por isso que eu falei que é uma coisa em construção. Beleza. Depois eu tinha vontade de saber se o pessoal do Tatuquara, quem estuda isso para poder fazer... Ok, eu vou ver, eu tive contato com o pessoal do Ministério Público, verifico com eles, daí passa para o Clóvis e ele caminha. Ótimo, te agradeço. Gislene, a gente tem mais uma pergunta da Monique. Sim. Monique apareceu. Bom dia, professora, muito obrigada pela palestra. Você propõe um levantamento sobre propriedade, que é um lance que eu nunca tinha pensado em trabalhar, e eu achei muito, muito bacana. Mas o meu foco sempre foi muito mais para o extralote, para o público, para o espaço público mesmo, da rua, da praça, do que do intralote. E aí, quando você apresenta os dois cenários, me surge uma dúvida mesmo de qual seria o perfil que você imaginaria, tanto num cenário quanto no outro, para o espaço público, para esse espaço que é essencialmente compartilhado, que é essencialmente aglomerante, né? Só existe vida na rua quando as pessoas estão... E até para o valor arquitetônico das propriedades. Se ninguém vê, qual é a necessidade de se preservar mesmo? Então, quando a gente fala de setores históricos, de tombadas, né? Como é que fica esse pensamento do cenário público, da cidade como cenário, da cidade como espaço de convivência, dentro dessa tua linha de pensamento? Bom, aqui também vale a mesmo comentário, né, que eu fiz para o Vitor. Os cenários A e B são cenários mesmo, né? Ou seja, eu construí a partir de algumas variáveis, dois cenários, algumas variáveis que se observam nas discussões ou mesmo na realidade. Não acredito que a gente vai ter um cenário A ou um cenário B, mas que o cenário mesmo é uma mistura dos dois, né? Nesse contexto, e pensando na linha do tempo da propriedade em relação, né, que está sempre ali em relação com a questão das normas urbanísticas, eu vejo uma valorização do espaço público. Nos seguintes termos, né? Da mesma maneira como você tem camadas ali, que eu acabei de falar, em relação à propriedade do lote, né? Digamos,
que é os metros quadrados de terra que você tem são teus, e os metros quadrados que você pode construir serão teus, mas o quanto, né, quantos metros quadrados, quem define o poder público, eu acho que nisso também está a discussão do espaço público, né? E isso eu acho que é uma das consequências que também aparece a partir, que estava em transformação, mas que é fortalecida pela discussão da pandemia. A necessidade do espaço público como espaço de desafogamento, se possa, usando né, que é aquele que é o espaço que não é nem o teu privado, né, nem o exclusivamente institucional público, mas é aquele em que as pessoas podem circular. Eu acho que isso a gente vê uma discussão recente, fortalecida pelas exigências de distanciamento social e que acho que tendem a permanecer. Não sei em que proporção, mas a importância do espaço público, né, o espaço de uso público, sem dúvida cresceu com a decorrente desse distanciamento social e do confinamento, né, que veio com a pandemia. É muito recorrente, se você está trabalhando com isso, certamente você deve ter visto aí as notícias, né, que colocam a diferença que faz quando você tem uma praça, quando você estava confinada, não, mas se você tem um confinamento limitado, ou seja, você pode sair um pouco, a diferença que faz você ter uma praça perto, né? E essa discussão, quando a gente olha nos jornais, nas reportagens, eu acho que é um termômetro, pode não ser um embasamento totalmente técnico-científico, mas sem dúvida é o que anda circulando na discussão. E isso tem sido recorrente. E como já era uma questão em transformação, eu acho que daí, chamando lá que a Lilian Schwartz coloca, aquelas questões que já estavam em discussões, em caminho de transformação e que foram reforçadas pela pandemia, eu vejo mais possibilidade de se manterem, né? Como, por exemplo, essa discussão do espaço público. Já era uma discussão, você, inclusive, deve ter entrado nesse tema porque ele já estava aí, né? Então, já era uma discussão antes da pandemia, já tinha essa discussão. E o espaço público, e o espaço público, e o espaço público, principalmente nas cidades latino-americanas, né? Aí vem a pandemia e coloca algumas situações que eram impensadas, né? Não se imaginava, mas que reforçam a necessidade desse espaço público. Eu acho que tudo isso que reforçou tende a se manter, não sei em qual proporção, mas eu acredito que é uma discussão que vai gerar algumas intervenções concretas. É um pouco, né, usando assim também a referência histórica, aquelas intervenções higienistas que aconteceram nos primórdios do urbanismo. O que era, né? Após se constatar que a aglomeração e ruas confinadas poderia agravar, né, poderia trazer problemas de saúde, aconteceram intervenções públicas, obras, né, públicas para abrir as avenidas, criar espaços públicos, talvez não naquela proporção, mas eu acho que alguma coisa parecida tende a se consolidar. E aí é que é a discussão da pandemia e que os urbanistas acho que têm que aproveitar. Que elementos da pandemia a que elementos eu posso me agarrar para fortalecer meu argumento, né? E acho que isso sim é uma coisa boa, né? Se a gente começar a olhar, tem algumas coisas boas nessa discussão toda. Que é aquilo que eu já tinha falado. Algumas questões eu vou ter mais argumentos para defender. E acho que cabe a nós encontrar esses argumentos e explorar, né? Não, porque tem algumas coisas que não convencem ninguém a não ser a ameaça da morte, né? Então, a ameaça da morte pode servir um forte argumento para você conseguir alguns dos avanços que estavam caminhando, mas que você não tinha muita força, e que agora pode vir a ter. Então, por isso que o Clóvis falou que a gente chega a ser otimista, porque a hora que a gente começa a olhar para frente, olhar para trás, olhar para frente, olhar para trás, a gente vê que a gente caminhou, e que agora é um momento que dá para aproveitar algumas questões. Eu acho que tem coisas terríveis ainda por acontecer, também não dá para fechar os olhos,
Mas essa questão do espaço público, eu acho que ganhou força, né? E se você está trabalhando nisso, eu recomendo que se agarre nisso e fortaleça a justificativa com essas questões que têm aparecido aí mais recentes. Gislene, a gente tem mais uma pergunta da Daniele. Bom dia, bom dia a todos. Dani, nós formamos a dupla fantástica, Daniela e Daniele, que optaram pelo grande cenário A. Eu queria explicar, professora, meu posicionamento. Primeiro, eu não sou arquiteta urbanista, porque eu optei pelo A? Porque eu acho que eu mudaria grandes mudanças para profundas mudanças. Eu não vejo como nós passarmos por essa fase sem mudanças, né? E por que eu vejo isso? Porque nós vivíamos um tempo em que falávamos muito em integração. Então, as áreas têm que estar integradas, os setores têm que estar integrados, as pessoas integradas, os serviços integrados, e a integração me parecia, assim, uma palavra de ordem na sociedade. Não definitiva, mas uma palavra significativa, um conceito significativo na sociedade. E hoje eu percebo que esse conceito pode, no meu limite, eu percebo que esse conceito pode estar mudando para a colaboração. Então, eu saio da integração e penso tudo, os sistemas, como colaboração. E pensando nisso, esses dias atrás eu estava lendo, porque eu preciso aprender muito sobre urbanismo, eu estava lendo Patrick Geddes, me perdoem se não é assim que se fala, mas eu estava lendo sobre ele, e ele falava em colaboração lá em 1900 e alguma coisinha. Então, sempre há uma semente, né? Sempre há uma proposta inicial, sempre há uma semente em tudo, em todo esse processo social, porque não deixa de ser um processo social. Por isso que eu estou justificando a minha escolha por A. Eu vejo como profundas mudanças, sim. No Brasil é muito difícil a gente enxergar essas profundas mudanças de uma forma padronizada, porque nós temos culturas, assim, originárias, diferentes, e a gente não vai conseguir, eu creio, no Brasil, dizer, nossa, esse aqui é padrão, essa mudança, ela se tornou padrão para o brasileiro, para a sociedade brasileira ou para o urbanismo brasileiro. Mas eu creio que nós vamos ver profundas mudanças, mesmo que isoladas. É isso. Não, muito bom, Daniela, você pensar no A. Ou você quer ouvir a outra antes? Tem mais uma A? A Daniela. Não, porque tinha levantado Daniela. a mão. Isso. É a Daniela, já está aí. Eu tinha levantado a mão porque eu também gostaria de comentar a respeito do cenário A e do cenário B. Eu fui a pessoa que falou que estava ponderando entre um cenário e outro, porque eu sempre gosto de ficar olhando um lado e o outro lado. E eu escolhi o cenário A justamente porque me agradava mais pensar nas possibilidades mais positivas, né? Mas quando a professora comentou a respeito dessa mescla de cenários, foi algo que aí que eu fiquei pensando, por que eu ponderei? Porque eu conseguia ver os dois cenários acontecendo no mesmo momento, né? Então, assim, em alguns momentos a cidade tendo essas grandes mudanças, mas de acordo com as questões tanto sociais, onde os problemas estão mais aparentes, talvez essas grandes mudanças não apareceriam tanto. Esse que é um dos comentários que eu gostaria de levantar.
e também como que a gente está conseguindo perceber as dificuldades que a gente está tendo, né, em relação aos outros países. A gente teve uns textos para ler a semana passada, e aí o meu cenário era o cenário chinês, e aí eu comecei a refletir a respeito das respostas das cidades chinesas que tiveram e as cidades brasileiras. Então, assim, desde o lockdown aqui é muito diferente do lockdown que teve em Wuhan, por exemplo, que foi o epicentro. Então, essas respostas brasileiras, eu acho que é complicado. Além disso, uma das coisas que eu queria pontuar é o esvaziamento de algumas áreas da cidade, porque assim, eu vivo no centro. Vocês devem só estar ouvindo um barulho de construção aqui, porque eu acho que tem gente que ainda está quebrando o isolamento. Mas assim, eu observo bastante a minha rua e eu vejo que em alguns momentos a rua está lotada, tem escola, tem vários prédios, tem um shopping aqui perto. Eu acho que a minha conexão não tá muito boa. Não, tá Tá ok, dando para me ouvir? tá bem. Então, uma das coisas que eu percebi foi esse esvaziamento da minha região central. Tem muitos prédios de moradia, mas também tem muitos prédios que são enfim, de lajes comerciais e tudo mais. E aí, essas novas maneiras do uso do solo urbano, que eu percebo que essas mudanças a gente já está conseguindo perceber em algumas áreas por conta dessas respostas. Mas, enfim, eu acho que eu até já me perdi um pouco no meu pensamento, é que teve muita coisa que surgiu, eu fui anotando, mas mesmo assim vai surgindo muitas ideias, né? E eu acho que é isso, professor. Eu escolhi o número 2 porque. O número 2 não, o cenário A, porque eu gostei da parte da mudança, da parte mais positiva, de propor alguma coisa que possa, de fato, ter uma possibilidade de mudança, né? Então, as duas Danieles, né, Daniela e Daniela, que colocaram a questão do A, eu acho que você colocou bem, quer dizer, é a necessidade que a gente tem também, por isso que isso apareceu, que eu mesma coloquei como cenário, de buscar algum aspecto positivo, inclusive para a gente suportar, né, os negativos que também existem. Então, é muito bom saber que o B não foi unânime, ou seja, de que algumas pessoas ainda conseguem, né, nesse cenário, nessa situação, enxergar o A, né, o cenário A, e defendê-lo como positivo. E é conforme aquilo, eu coloquei, assim, dois cenários opostos, né, e já coloquei que eu acredito que o cenário real é uma mistura dos dois, em processo de transformação ainda. Não será nem exatamente o A, nem exatamente o B, e nem exatamente a mistura dos aspectos que eu coloquei aí como A e B. Né? Até porque eu não sou vidente e né, só estou especulando. E coloquei alguns aspectos sem nenhuma né, posição de que isso possa ser exatamente assim. Mas realmente, como falou a Daniela, essa questão da substituição de integração por colaboração, eu acredito nela, também verificando na linha da propriedade, que ela retorna, né? Desde lá, a sesmaria da propriedade pelo uso, até essas novas formas de propriedade contemporâneas que estão aparecendo, destacam, né, e põem peso na questão da colaboração, né, e que esse é um dos outros aspectos que a pandemia passou a valorizar, né, você tem muitas pessoas que dependem dessa colaboração para levar uma vida mais ou menos normal hoje em dia, né, são os mais velhos, os que têm dificuldade, então essa palavra volta a ter peso. Não consigo imaginar o quanto ela continuará tendo peso, mesmo se terá peso, mas faz parte do processo de transformação. Certamente ela vai, nem que seja transformar em alguma outra coisa, a palavra está presente.
né, e vai fazer parte da construção do novo cenário, não sei de que maneira, mas ela já está aí, né, e faz parte desse processo de construção. As questões do centro, acho que o centro foi uma das regiões que mudou bastante, porque ele passou a ser um eterno domingo, né? Com muito menos gente na rua, né? Ou seja, um ambiente de domingo durante a semana inteira. Isso não dá para passar batido, né? E a retomada das atividades comerciais, da maneira como está sendo feita, né, com até as pessoas mais na rua e sendo atendidas individualmente na porta, quer dizer, muda realmente. Agora, eu acho que a retomada do centro como centro comercial, eu acho isso mais fácil de acontecer e de voltar a ser o que era antes. Não sei se na mesma proporção, porque se essa pandemia persiste, o contato ainda vai ser controlado, né? Então já não é a questão da aglomeração ou não. Mas certamente esse período em que os domingos se estenderam a semana inteira no centro deve deixar alguma repercussão, tá? Nem que seja por vários negócios fechados, né? Pela questão da crise econômica. Então, realmente, a gente está num processo de transformação que a gente está acompanhando, né? Vocês fazem parte da geração que vão viver muito mais tempo as consequências desse período. A gente observa, o Clóvis, observamos como quem passou a maior parte da vida num outro cenário, né? E a parte da vida que nos resta, a gente vai viver nesse cenário que vem aí. Vocês é ao contrário. Então, eu acho que tem o fato, assim, de pouco, às vezes, assustar, mas tem também o fato de ser um privilégio poder fazer parte da construção, né, e desse cenário no qual vocês vão viver uma grande parte da vida. Enfim, né, eu acho que tem muita coisa para estudar, para observar e transformar em ação. Legal, Gilene. Eu sei que a gente está com o tempo, mas eu já super. Tem alguém pendente para falar? Não, né, dos alunos. Eu acho que estamos, né? Nós já passamos do horário, Gilene, mas eu queria. Enfim, acho que foi muita coisa dita aqui, né? E a gente agora queria. Como é que a gente vai para esse cenário A, né? Ou a gente vai, não sei se para o cenário A, mas para esse otimismo, né? Você, na tua apresentação, você usa a expressão, evidentemente, o conceito da função social da propriedade, né? E como a gente foi caminhando para isso, né? Pelo menos conceitualmente, ou idealmente, ela é uma coisa aceita hoje, né? Com todas as restrições na prática, a gente sabe de tudo isso, né? Mas, enfim, é algo que ela é indiscutível no mundo das idealizações. A gente termina a nossa última fala, a penúltima fala da Daniele, fala da colaboração. Eu acho que essas coisas fazem um corpus, né, um grande mundo, né, que se instala, talvez fosse até um dos nossos grandes cenários, não é? E que talvez contribuam ou justifiquem a escolha pela opção otimista. Né? Não necessariamente com aquele detalhamento que você traz, talvez, não 100% aquilo, mas coisas daquilo, né? Conceitos que estão lá, ou desejos que estão lá, eles se transformam, né, e se implementam de outra maneira. Eu só queria, por último, agora, a gente falou muito, porque como nós vamos colocar esse vídeo, esse áudio, de maneira mais pública depois, e as pessoas não sabem ainda o que são esses grandes cenários que a gente tem falado, né? Então, preliminarmente, só para para informar você, os cenários que a gente preliminarmente detectou nas nossas discussões, eu apresentei isso para os alunos, eu vou ler aqui alguma coisa, vou só listar. Nós temos 6 grandes cenários, né? O primeiro cenário é o cenário urbano em guerra, que são as grandes partes do mundo que hoje estão, as grandes cidades, ou grandes territórios urbanos, ou de concentração de população, que vivem sob o jugo da guerra. E isso por tempos que passam, décadas, gerações, que se submetem a essa vida urbana. O segundo cenário é o cenário chinês, né? Seja pela grande parte da população, 20% da população global, seja pelo
pelo excesso de transformação e de mudanças urbanas que eles têm colocado, evidenciado para nós. O terceiro é a da cidade digital. Já é bastante conhecido, já bastante discutido, né? Nós temos pesquisas específicas nessa área, né? É um dos grandes temas hoje discutidos com a questão urbana global. O seguinte seria o espaço das utopias, e nós falamos muito no fim das utopias, pensar a cidade, o grande cenário, que é um cenário onde não se tem mais utopia. Me parece, até com essa tua apresentação hoje, essas utopias até voltariam um pouco, né? Não de uma maneira desenhada, mas de uma maneira empurrada, como empurrados a pensar utopias, né? Como no mundo pós-pandemia. O cenário seguinte que a gente identificou é o cenário das insurgências, que são dos grandes movimentos, ou pequenos movimentos, mas com resultados significativos da comunidade, das comunidades, até muitas vezes em oposição, muitas vezes em colaboração com o Estado. Então, seriam as insurgências. Eu acho que, de novo, né, algumas coisas que foram faladas aqui, sobretudo quando lembramos colaborações, ou a Gislene mesmo quando trouxe alguns movimentos na metropolitana ou em outras cidades do mundo, eu acho que poderíamos colocar sobre ela, né, desse conceito de insurgência urbana. O último cenário, o sexto cenário que nós identificamos é o das cidades em movimento, que são das grandes migrações. Claro que essas migrações parece que ficaram em pausa, né, durante a pandemia, mas eu acho que é uma pausa, não é o fim delas, né? Então, aquelas grandes migrações que nós tivemos, inclusive aqui na América Latina, passam a ser cidades em movimento, ou cidades efêmeras, enfim, né, ou cidades a serem construídas. Bom, isso, Gislene, eu queria, assim, de maneira super preliminar, colocar esses 6 cenários que nós temos, que nós identificamos, e você, então, agora trouxe uma outra luz sobre eles. Eu não sei, eu te pergunto, né, se seria possível a gente pensar a questão da propriedade como um tema transversal a esses cenários, não necessariamente como um grande cenário, mas um tema, né, eu acho que desses 6 cenários que eu li, daria para fazer observações muito concretas de como a propriedade urbana, ela não seria um atributo desses cenários, mas seria uma formatadora desses cenários. Ela poderia sempre estar sendo pensada em qualquer um deles, com muita tranquilidade, diferentemente de outros temas que a gente discute nas nossas discussões sobre o urbano. Você teria algum comentário sobre isso, da transversalidade? Mais do que transversalidade dessa questão, acho que é pouco para ela usar a palavra transversal, porque ela é mais que isso, né? Mas ela está presente. Eu acho que está presente porque é construção social. Então, no mesmo nível, né, em que você está olhando as cidades e você está vendo aí sociedade, tá? Você está vendo aí forma de propriedade. Então, toda vez que você olhar a sociedade, você está olhando também, ou pode olhar também, a propriedade. Então, por isso que ela é transversal, sim, mas como você falou, é mais do que transversal, é intrínseca. A cada um desses cenários aí, você tem por trás ou dentro uma sociedade. Então, junto com essa sociedade, tem as formas de propriedade. Então, ela acho que ela é um conceito que entra em cada um desses cenários da mesma maneira que entra a sociedade, o conceito de sociedade. Né? Porque é uma construção daquela sociedade que você está olhando, por exemplo, no cenário em guerra, você está olhando, né, a sociedade ali, naquele cenário. E como que é a propriedade? Ela está vinculada a esse olhar que você tem para a sociedade no cenário de guerra. Né? Então, eu acho que é um conceito que é associado ao de sociedade. Não é paralelo, não é decorrente, né? Mas é associado, porque faz parte da sociedade humana a questão da propriedade, desde o princípio, desde a não existência ou as formas de existência estão relacionados.
Então, eu também concordo que não é assim, você não vai ver um sétimo cenário, né, que seria uma questão da propriedade ou propriedade colaborativa, não. Eu acho que é um elemento a ser considerado na análise de cada cenário, na construção de cada cenário, e, né, e da mesma maneira como se você considera a sociedade. Porque para mim, foi uma descoberta, não é o conceito em si de propriedade como construção social, que a gente sempre ouviu falar, mas é como isso é verdadeiro, no sentido de que a sociedade e propriedade não são a mesma coisa, mas estão vinculadas, né? Então, eu acho que... No momento que tinha uma sociedade, você tinha alguma forma de propriedade, de dizer aquilo é meu, aquilo é seu, aquilo é nosso. Então, eu acho que na relação com esses cenários, Lene, ela é mais do que transversal, ela é mais do que formatadora, ela pode ser, inclusive, a causa da constituição de alguns desses cenários. No caso das guerras, a gente sabe que isso está muito presente, né? Legal. Exatamente. Lene, super bom, foi super bacana. Eu acho que a gente está um pouco preocupado com o tempo, né? Sim. Então, o teu tempo que você vai contar, nós vamos ficar aqui mais um pouco. Tranquilo. Né? Não, por mim tudo bem. Continue. Queria te agradecer. Então, super obrigado. Um abraço para vocês, né? Obrigada, eu agradeço vocês aí também, a discussão. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.